Bom, esse vídeo é sobre o primeiro experimento trabalhado no laboratório de E210 e o objetivo desse experimento é, como está dito aqui no título, servir como motivação para o estudo do que nós chamamos de receptor ótimo em banda base. O que nós temos nesse experimento? Esse bloco gera bits zeros e uns de forma aleatória, com probabilidade meio de ocorrência de cada bit, e bits consecutivos independentes, ou seja, um bit gerado num determinado instante independe do bit que foi gerado no instante anterior. Se a gente executar a simulação, a gente percebe que a saída desse gerador de bits está conectada aqui nesse ponto vermelho, ou seja, a forma de onda dos bits gerados é essa forma de onda em vermelho. Se eu executar a simulação várias vezes, os bits vão sendo gerados de maneira aleatória. Nesse caso específico, eu tenho 10 segundos de duração da simulação, portanto, são gerados 10 bits, já que a taxa de bits aqui é de 1 bit por segundo. Ok. Esses bits gerados aqui são somados a um AWG noise. O que significa isso? Um ruído AWG. O que é um ruído AWG? É um ruído aditivo, gaussiano e branco. O que significa isso? Vocês já estudaram o ruído aditivo gaussiano branco, viram que ele é gerado em todos os sistemas de comunicação e ele é gerado pelos próprios circuitos do sistema de comunicação, pelo movimento dos elétrons nesses circuitos do sistema de comunicação. E é claro, onde ele causa mais danos é no receptor, porque normalmente os sinais recebidos em sistemas de comunicação são de pequena intensidade e, portanto, a agitação dos elétrons dos condutores do receptor acabam gerando esse ruído térmico, esse ruído branco, que vai contaminar o sinal recebido e é quem vai, num primeiro momento, dificultar a recuperação da informação. Bom, vamos dar uma olhada nesse ruído. E para isso eu vou apagar todo o resto aqui. Vamos lá. Vou pegar um display e vou conectar na saída do gerador de ruído. Vocês já sabem como fazer isso. Eu vou executar. Então, tá aí a cara da forma de onda do ruído no domínio do tempo. Ruído branco no domínio do tempo. Posso ampliar aqui uma região para a gente ter uma ideia melhor. Dá para perceber que esse ruído é um sinal bastante aleatório. Dá para perceber que a média é zero. E dá para perceber também que altas amplitudes, tanto positivas quanto negativas, percebam aqui, ocorrem menos frequentemente, ou de forma equivalente, ocorrem com menor probabilidade que amplitudes mais próximas do zero. Uma maneira alternativa de verificar isso é por meio da construção de um histograma desse ruído. O que é o histograma? O histograma ele é uma ferramenta estatística para a gente ter uma ideia, uma estimativa do formato da densidade de probabilidade de uma variável aleatória qualquer. Então eu vou construir o histograma desse ruído, eu preciso saber quais são os limites aproximados aqui, então eu estou nesse exemplo aqui de mais 0,3 a menos 0,3, então eu vou configurar aqui o meu histograma para o máximo aqui 0,3 e o mínimo 0,3. O histograma ele é construído por meio de barras que apresentam uma contagem da frequência de ocorrência dos valores da variável aleatória observada. Vou colocar aqui 100 barras. E já a gente vai perceber melhor
O que isso significa? Vou agora executar a simulação. Opa, cadê? O que aconteceu? Coloquei errado aqui. Mínimo menos 0,3 e máximo 0,3. Ok. Vamos lá de novo. Vou executar. Vou marcar aqui a opção de autoescala, para não acontecer isso que vocês viram, ou seja, o histograma ultrapassou a escala vertical. Vou executar novamente. Está aí. Cada vez que eu executo, eu tenho um novo histograma. E o que esse histograma mostra? Em cada uma dessas 100 barras que eu configurei no histograma, eu tenho quantas vezes a correspondente amplitude do ruído aconteceu. Por exemplo, se eu pegar essa barra aqui, ó, ela está me dizendo que aproximadamente 360 vezes ocorreram amplitudes por volta de aproximadamente aqui menos 0,01. Essa barra menor aqui já diz que aproximadamente, digamos, 10 vezes ocorreram amplitudes por volta de 0,2 volts. Isso mostra para a gente nitidamente que a frequência de ocorrência de amplitudes mais altas positivas e mais altas negativas é menor do que a frequência de ocorrência de amplitudes mais altas, de amplitudes mais próximas do zero. Okay? Outra coisa a se observar nesse histograma é que o seu formato se assemelha a uma função densidade de probabilidade gaussiana, aquela que tem o formato de um sino. E por essa razão esse ruído é chamado de ruído gaussiano. Ok? O que mais que a gente tem aqui com relação a esse ruído? Ele é aditivo porque ele está sendo, ou melhor, ele está contaminando o sinal por meio da adição, está sendo adicionado ao sinal. E ele é chamado de um ruído branco. Por que ele é chamado de ruído branco? Porque o espectro desse ruído ele tem aproximadamente a mesma intensidade em todas as componentes de frequência. Por exemplo, se eu vier aqui e fizer uma análise desse ruído no domínio da frequência, eu tenho intensidades desse ruído distribuídas ao longo de todas as frequências mostradas aqui. Percebam um detalhe importante. Eu tenho aqui frequências que vão de 0 a 500 Hz. Se a gente observar as propriedades da simulação, a gente vai ver que a frequência de simulação é de 1000 amostras por segundo, 1000 Hz. Ou seja, com 1000 amostras por segundo eu consigo, segundo o teorema da amostragem, consigo representar sinais que têm no máximo 500 Hz de banda. Então, percebam a coerência aqui, 1000 amostras por segundo, aqui 500 Hz. Ok? Então, voltando à explicação sobre o ruído, esse ruído ele é chamado de ruído branco porque ele contém componentes de frequência em toda a faixa analisada. O que lembra para a gente o caso da luz branca, que contém todas as componentes de frequência também. Então o ruído ele é aditivo, ele é branco, ele é gaussiano, e isso caracteriza uma sigla que é normalmente escrita aí na literatura como AWGN, Additive White Gaussian Noise. Ok? Muito bem, podemos agora retornar ao experimento original. Para fazer isso eu vou fechar esse experimento sem modificar e vou abrir novamente o experimento original. Então, executando o experimento, eu tenho aqui o sinal em vermelho transmitido e o sinal recebido contaminado com ruído. Ok? Digamos que a nossa tarefa seja de recuperar a informação transmitida a partir desse sinal recebido em azul. Não precisa ser engenheiro de telecomunicações para resolver esse problema.
O que eu posso fazer para recuperar a informação? Se eu colocar um comparador com nível de comparação em meio volt, se for acima de meio volt vai dar 1 na saída desse comparador, se for abaixo de meio volt vai dar 0. Então, se a gente olhar dentro do receptor A, a gente percebe que ele é composto justamente de um comparador, esse aqui é o bloquinho do comparador, que está comparando o sinal de entrada, que é esse cara aqui, com o nível meio. Se eu olhar a saída desse receptor, como é que eu sei que eu estou mostrando o sinal transmitido em vermelho e a saída do receptor A em azul? Esse bloquinho azul aqui, se eu clicar com o botão direito do mouse, eu seleciono qual o sinal que está sendo mostrado nesse display. Então dá para ver aqui que está selecionado o receptor A, ou seja, eu estou mostrando o sinal de saída do receptor A juntamente com o sinal de referência, que é o sinal transmitido. E dá para perceber que o meu problema estaria resolvido, ou seja, eu estou transmitindo o sinal vermelho e estou recebendo, recuperando o sinal azul, que é idêntico ao sinal vermelho. Então, eu não tenho nenhum bit errado na minha comunicação. Nenhum bit errado significa que a taxa de erros de bit é 0. O que é a taxa de erro de bits? É o parâmetro mais importante que a gente tem para medir o desempenho de um sistema de comunicação. O que a taxa de erro de bit mede? A relação entre o número de bits errados pelo número de bits transmitidos. Nesse exemplo eu não tenho nenhum bit errado, portanto 0 bits errados, e 10 bits transmitidos nesse intervalo de observação. 0 por 10, 0. Então eu tenho uma taxa de erro de bit de 0, e isso é o céu para nós, ou seja, o sistema de comunicação com taxa de erro 0 é tudo que a gente gostaria de ter. Bom, mas aí eu vou dificultar um pouquinho a vida do receptor A, mudando a intensidade do ruído. Como é que eu mudo essa intensidade? Eu desmarco esse número aqui e marco esse. E quem são esses números? São números que mostram qual é a densidade espectral de potência do ruído. Ou seja, quantos watts de potência de ruído eu tenho para cada hertz de banda. Então, percebam que se eu marcar esse bloquinho ou esse, ou melhor, essa opção, eu tenho números crescentes de densidade espectral de potência de ruído, ou seja, eu tenho mais watts de potência de ruído por hertz de banda, conforme eu marco os bloquinhos mais para baixo aqui, as opções mais para baixo. Vou marcar a segunda opção e reexecutar a simulação. Dá para perceber agora nitidamente que o nível de contaminação é maior. E continuamos olhando aqui o resultado apresentado pelo receptor A, que é o receptor apenas com comparador. O que dá para a gente perceber aqui? Que o receptor A não está funcionando mais adequadamente, né? Porque ele está tendo na sua entrada um sinal que cruza o limiar de comparação de meio volt várias vezes. Então, já não funciona mais. Essa forma de onda em azul aqui não serve para nada. Agora eu vou dar uma olhada no receptor B. Primeiro vamos ver o resultado. E aqui, executando a simulação várias vezes, dá para perceber que o receptor B está funcionando bem. Ok? E o que tem dentro desse receptor B? Um amostrador com retenção, seguido de um comparador idêntico àquele que foi utilizado no receptor A. O que esse amostrador com retenção faz? O próprio nome está dizendo. Ele amostra a forma de onda de entrada e retém o valor da amostra até a próxima. Se eu colocar um display na entrada e na saída, eu consigo ver o que está acontecendo aqui. Eu vou continuar esse vídeo no próximo arquivo, porque eu tenho um limite de 15 minutos